Fala pessoal que assiste esse canal, aqui é o Ficante. E aí, como é que vocês estão? Bom, cá estamos nós para mais um vídeo sobre a história de um jogo, e esse dia finalmente chegou. Pois eu vou fazer um por dentro da história de um dos jogos mais assustadores e ensurdecedores que já existiram, que é ele, o Não Massacre. Criado por um estúdio indie chamado Puppet Combo, que ganhou uma fama por produzir jogos de terror com gráficos e aquela vibe bizarra que só o PlayStation 1 tem, na qual a proposta dos seus jogos é deixar o jogador surdo. Não tem outra explicação. E isso que eu falei é tão verdade que no jogo que eu vou contar o enredo, cara, eles dão até a opção de abaixar o volume do grito da feira, só pra vocês terem uma ideia. Bom, só sei que o meu Steam nos agradece por existir essa opção. Não é à toa que os jogos da Puppet Combo ficaram tão populares e caíram no gosto do público por conta dos sustos altos e inesperados que essa saga de games inspirados em filmes e slashers proporcionaram. Sem falar que os jogos da Puppet Combo se encaixam naquela regrinha básica. Jogar algum jogo da Puppet Combo num quarto escuro ninguém quer, mas ver o próximo se assustando e se borrando de medo, aí geral aparece. Pra tu ver como o ser humano é bem sádico. Mas se engana que os jogos desse estúdio independente é apenas para dar jumpscare. A verdade é que apesar de vaga, os jogos da Puppet Combo possuem sim um enredo por trás que você só percebe prestando atenção nas entrelinhas e eventos, o que dá margem para muitas teorias surgirem. E sem mais enrolações para o vídeo chegar aos 10 minutos, hoje vamos falar sobre a história do tão temido Não Massacre. Então, fiquem bem acomodados e vamos pro enredo. E cá estamos nós com o início do jogo. Aqui controlamos a nossa protagonista que está dentro de uma banheira tomando banho. E por sinal, a nossa personagem aparenta não ser desse mundo, pois eu nunca vi alguém sentado conseguir girar a cabeça em 360 graus, como se fosse aquele meme das casas próprias. E isso por si só já é bem mais sinistro que a freira que vai nos perseguir o jogo todo. Depois de uma eternidade, escutamos um barulho vindo da entrada da nossa casa e temos a opção de finalmente sair da banheira. Feito isso, caminhamos até lá para ver o que poderia ser. Aqui encontramos o primeiro arquivo desse jogo, que se trata de uma carta que nos foi enviada, na qual dizia que a nossa filha está doente e que precisa muito da nossa atenção e que temos que vê-la urgentemente. Normalmente, eles cuidariam desse tipo de problema, porém, a situação é bastante grave e precisam da nossa presença. Sem muita cerimônia, McDonnell, nome da nossa protagonista que é revelado nessa carta que recebemos, vai às pressas para a escola católica onde a nossa filha foi internada, temendo que algo ruim possa ter acontecido com ela. E antes de nós prosseguirmos, há um detalhe que eu não posso deixar de fora que aparece logo no início do jogo. Existe um quarto abandonado na qual não podemos entrar, apenas observar a parte de dentro. O local está completamente sujo e acabado. Dando para ver isso por conta da bagunça e das moscas voando ao redor. E uma coisa que chama a nossa atenção é que tem um boneco ali sentado. Ele não faz nada, ficando somente parado, dando a entender que essa parte da casa se encontra esquecido pelo tempo. Eu dei ênfase nesse quarto e boneco, pois ele será de extrema importância mais lá pra frente do vídeo, pois eu vou voltar atrás nesse assunto. Prosseguindo, o jogo avança mais pra frente no momento em que saímos do carro, pois há uma placa bloqueando a passagem. Sem tempo a perder, a gente ignora o aviso de estrada fechada e partimos para seguir a pé mesmo, nessa chuva da peste, tudo para chegar na bendita escola católica que adivinha só, tá lá na casa do cara. E essa, meus amigos, é uma das piores partes do jogo, pois o trecho a seguir vai ser uma andança do caramba para poder subir a montanha, já que o internato que a nossa filha está fica lá no topo e o trajeto até lá demora muito. Sério, depois de minutos andando, eu comecei a ficar preocupado de ter comprado o jogo errado, tá ligado? Eu acho que esse massacre no título estava se referindo na verdade aos meus pés, porque cara, foi um verdadeiro massacre ter que subir essa montanhada toda. E sinceramente, a nossa protagonista é uma guerreira por ter que aguentar tudo isso. Palmas para ela. Acho que ninguém no lugar dela aguentaria subir um troço desses, ainda mais que ele é todo escorregadio e cheio de ladeiras, fendas, buracos enormes e se bobear, as freiras desse internato devem manjar dos parkour, viu? Porque imagina se um dia elas precisam sair do internato e pra voltar elas devem escalar tudo isso de novo. Nessa ocasião, mano, é só Jesus na causa mesmo. Mas a parte interessante nesse trecho é que de vez em quando vamos nos deparar com uma silhueta escura nos observando, mas quando chegamos perto, essa silhueta rapidamente entra dentro do chão e desaparece. Mas enfim, ignorando esse mano bugado aí, depois que escalamos essa montanhada toda que deixaria o Rock Balboa orgulhoso, é aqui que o verdadeiro jogo se inicia. Já no topo da montanha, a gente se depara com a enorme escola católica que, ao tentar entrar pela entrada principal, vemos que ela está trancada. E sem muitas opções, fazemos um trajeto alternativo para a parte de trás, onde encontramos uma porta que aí sim dará acesso ao internato.
Logo ao entrar, já podemos perceber algo de errado nesse lugar. O internato, que também funciona como uma escola católica, está completamente diferente da última vez que o vimos. O ambiente está abandonado, aparentemente há um bom tempo, silencioso e sem ninguém. Nem mesmo a pessoa que nos enviou a carta está presente para nos receber. Sem falar da escuridão opressiva e numa estranha armadilha feita de arames farpados posicionada dentro de um buraco. Algo que certamente cravaria na carne e daria hit em qualquer otário que caísse aí dentro. Caminhando mais um pouco, encontramos um isqueiro que passa a nos ajudar a iluminar o ambiente ao redor. Mas não só isso, logo em seguida também achamos um bilhete que está em um dos quartos. E não se tratava de qualquer bilhete, era uma mensagem escrita pela filha da protagonista. Ela fala sobre o seu primeiro dia na escola e como sente muita falta dos seus antigos amigos. Para tentar não se sentir sozinha, ela trouxe consigo o Bongo, seu boneco de pelúcia favorito. Em seu primeiro dia no internato, as irmãs da igreja começaram a ensinar tanto a filha da McDonald quanto as outras crianças sobre os santos e seus modos de viver. Um desses ensinamentos foi a história da Santa Luzia, ou Santa Lúcia como também é conhecida. Curiosamente, essa figura realmente existiu e não é inventada só para o jogo. Ela pertence à lore do cristianismo e existem várias versões que contam sobre ela. Mas o que se sabe é que Lúcia foi uma mulher que viveu no século III na Sicília, durante o período da perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Santa Lúcia foi torturada e teve seus olhos arrancados e se tornou mártir, que para quem não sabe, mártir é quando alguém é torturado ou morto enquanto defende aquilo que acredita. No caso da Lúcia, ela teve esse fim trágico pois recusou renunciar à sua fé em Cristo. Pois é, isso daí é pra tu ver que os cristãos naquela época eram bala na agulha, bem diferente dos crentes que temos hoje em dia. The king, the power, the man, the bastard, the king, the fat. Cala a boca! Agora, por que dar destaque à história da Santa Lúcia? Vocês vão entender tudo no momento certo, mas o que eu quero que vocês guardem agora é o seguinte. Lúcia teve os olhos arrancados, e isso foi interpretado como um símbolo de fé inabalável em Cristo. Grava essa informação aí. Saindo da sala, encontramos um pedaço de pau. E usamos ele para cobrir o buraco cheio de arame farpado. A partir daí, conseguimos passar tranquilamente sem cair e acabar tendo nosso rabo comido pela freira. Em certos momentos do jogo, também aparece um bonequinho esquisito correndo da gente, sem um motivo aparente. A primeira vez que ele dá as caras é logo depois que atravessamos a tábua. Eu tenho uma teoria sobre esse Little Man aí, mas eu quero guardar para explicar no momento certo, com calma e contexto. Prosseguindo, depois de andarmos um pouco por esse internato abandonado, começamos a sentir que não estamos sozinhos. Sons de passos ecoam pelos corredores, sussurros surgem do nada, suaves, parecendo os de uma criança. Nossos sentidos se aguçam, antecipando o que está por vir. E então, ela aparece. E temos a nossa primeira perseguição do jogo. Por pouco, ela não nos alcança, pois McDonald, com uma agilidade e rapidez que nunca achou que teria, consegue escapar daquela figura estranha que empunhava uma faca, o mais depressa que conseguiu para não ser morta. E durante sua fuga, o grito perturbador da assassina que vestia um véu negro ecoava logo atrás dela, anunciando que ainda estava em sua cola. A sua aparência? Uma freira comum, ou quase isso. Lembrando as que McDonald costumava ver quando o internato ainda estava ativo. Mas os seus olhos? Não, eles eram negros, vazios, jorrando um sangue escuro pelas órbitas, como se tivessem sido arrancados. Exatamente como os olhos da Santa Lúcia que a filha de McDonald mencionou no bilhete anterior. Como se essa aparição fosse uma espécie de manifestação macabra daquela história. A freira é rápida e impiedosa, mas a nossa protagonista consegue escapar e se esconder em algum canto da escola, ainda com vida. E com os tímpanos intactos, né? O que já é uma vitória. Porque além de querer passar lambida na gente, a feira fica gritando. E grita muito, viu? Muito alto. E pra você que tem interesse em jogar esse jogo, a primeira dica que eu te dou é não use fone de ouvido. É sério. A não ser que você queira ficar surda, claro. Foi aí que McDonald descobriu da pior forma que ela não estava sozinha nesse lugar. Tudo a essa altura parece confuso. O que aconteceu com esse internato para ele acabar assim? E o que levou aquela freira que estava nos perseguindo à loucura? Ao ponto de transformar o local em que estamos em um jogo de caça sangrento. Seja o que for, a McDonald não poderia ficar simplesmente parada e muito menos andar para trás agora que chegou no internato. Ela precisava encontrar sua filha, custe o que custar. O caminho pelo internato abandonado é complexo e repleto de portas trancadas que desafiam a gente a ir por outros caminhos para seguir com o nosso objetivo.
Conforme avançamos, encontramos itens que desbloqueiam passagens antes inacessíveis, tanto atalhos quanto áreas que voltamos para explorar melhor. Tudo isso enquanto tentamos não ser vistos pela freira, que ronda cada canto da escola à nossa procura. É um verdadeiro jogo de gato e rato, onde qualquer descuido pode nos dar de cara com a freira e, consequentemente, ficamos surdos. À medida que avançamos, começamos a encontrar mais bilhetes escritos por nossa filha espalhados pelos corredores da velha escola. Coletando todos eles, revela outra camada da história, que são os relatos da nossa filha sobre a sua vida nesse internato. Um lugar que deveria ser acolhedor e educativo, mas que se revelou ser um verdadeiro pesadelo. O que era para ser um lar espiritual se mostra na realidade como um cárcere onde a fé foi substituída pelo medo. E o final disso tudo pode ter sido a razão para abandonarem de vez esse internato devido ao histórico do ocorrido, para esquecer e nunca mais tocar nisso novamente, exceto por uma pessoa. Os documentos nos dizem como era sua vida dentro do internato católico na qual a sua mãe, a McDonnell, a colocou, para que a sua filha aprendesse a ter disciplina e fé, já que ela tinha dificuldade em seguir uma vida religiosa. No começo, foi difícil para a filha da protagonista se adaptar. Ela estava longe de seus amigos, longe da sua mãe e da sua antiga escola, mas para o seu bem-estar, ela havia trazido o Bongo consigo, seu boneco de pelúcia que sempre a fazia companhia. Com o passar do tempo dentro do internato, Jenny, nome da nossa filha, que é revelado em um dos documentos, foi recebendo os ensinamentos bíblicos e como abraçar esse novo estilo de vida. Entretanto, tudo mudou quando a mãe Apolônia passou a ser a nova figura de autoridade, assim tomando conta das crianças, e a partir daí, a vida da filha de McDonnell se tornou um verdadeiro inferno. A pequena garota passou a ser repreendida pela Polônia por ainda brincar de bonecas, forçando ela a ter que se livrar de Bongo. Mas para não perder a sua única companhia, a garota apenas escondeu ele, já que ela só tinha ele como figura que não a faria se sentir só. Jenny não sofria apenas repressão, mas como também humilhações e agressões físicas e foi isolada das outras crianças, tudo isso sem um motivo aparente. A pequena garota passou a se sentir abandonada, tanto por todos naquele internato quanto por Deus, na qual a pequena estava perdendo a sua fé sobre ele. Podemos ver a sua tristeza e amarga descrença em um dos documentos espalhados pela casa. Se Deus fosse real, não haveria tantas pessoas más nesse mundo. E se já não fosse o bastante, os relatos vão ficando cada vez mais pesados. Jenny passou a ser alvo de piadas após um episódio na qual foi proibida de ir ao banheiro pela mãe Apolônia. Nisso, a garota acabou urinando dentro da sala de aula, e por conta disso, recebeu um castigo e, de brinde, recebeu um apelido pejorativo dos seus colegas de classe. Um episódio semelhante a esse que também ocorreu foi quando Jenny estava novamente presa por conta de mais uma das inúmeras punições injustas que recebeu da mãe Apolônia. Nesse aqui, a filha de McDonnell estava há muito tempo presa em uma sala. A garotinha gritava, dizendo que precisava ir ao banheiro. E como não recebeu resposta, ela acabou tendo que fazer suas necessidades na sala onde estava. Quando a Polônia descobriu isso, obrigou a garota a passar cocô que ela fez em si mesma. E se isso não fosse o bastante, peraí que ainda tem mais. Depois, ela foi submetida a fazer uma oração para Jesus, mas a essa altura, ela já não tinha mais fé em sua religião, pois se sentia desacreditada em saber que a pessoa lá de cima a observava, mas de nada intervia. E isso foi o estopim para mais uma punição que receberia da mãe Apolônia. Quando admitiu não acreditar em Deus, Jesus ou alguma coisa divina, a Apolônia fez uma das coisas mais bizarras que eu já li em toda a minha vida. E eu não botava fé que a história desse jogo seria tão brutal e cruel a esse nível. Depois dessa confissão por parte de Jenny, a mãe Apolônia levou a garota para o escritório, obrigou ela a tirar as roupas e então a espancou com uma régua. E também raspou o cabelo da garotinha. E para finalizar essa sessão de tortura documentados por Jenny, teve um acontecimento que foi doentio. Simplesmente, a mãe Apolônia disse que curaria a filha da protagonista com uma cruz sagrada. Mas o que se seguiu foi, na verdade, um ato violento de estudo, digamos assim, já que a Apolônia pegou um crucifixo e enfiou em cê sabe aonde da garotinha. E o pior é a continuação desse relato, na qual eu vou poupar vocês de ouvirem, mas confie em mim, isso que eu já disse foi o suficiente para entender como foi a experiência da nossa filha, e que tudo dá a entender que a Jenny não aguentava mais tudo isso e
fez um speedrun na vida, pra não falar outra coisa e o YouTube me cobrar depois. E um complemento para a lore da Jenny é que também podemos encontrar fitas VHS que servirão para assistirmos na TV. Nele é apresentado alguns takes de vídeo em que podemos ver Bongo, um palhaço de pelúcia feio pra caramba que consegue ser mais assustador do que a própria freira. Nele é contado em formato de fragmentos de vídeos de como a Jenny pode ter cancelado o próprio CPF. Isso tudo é mostrado com um som perturbador de fundo e com um cara falando com uma voz toda distorcida e bugada, parecendo até o Optimus Prime quando pega um resfriado. E a razão para eu falar isso é que além de mostrar as cenas nos takes, há legendas que descrevem o ocorrido para a gente interpretar. Prosseguindo mais pra frente no jogo, seguimos o trajeto e nos deparamos com alguns acontecimentos bizarros, na qual eu quero destacar 3 pontos. Primeiro, há uma escrita estranha que eu encontrei em uma parte dos dutos de ar. Eu não sei ao certo em que mais isso se encaixaria, mas partindo da teoria mais famosa da gringa, eu cheguei à conclusão que isso pode ser uma indireta para McDonald, na qual eu contarei daqui a pouco, pois já estamos chegando no final da história. O segundo ponto é que é uma sala que contém uma TV, na qual tem uma sigla estranha aparecendo. Acredito que foi uma das salas em que Jenny ficou presa. Aqui eu tenho uma teoria de que isso possa ser uma das estratégias para ver se Jenny finalmente pudesse crer em Deus, mas não através de métodos normais, mas sim de lavagem cerebral, parecida com o que temos no mundo real, o MKUltra, criado para meio que programar as pessoas e ter controle mental, e aqui no Massacre isso não foi diferente. E para terminar, há um monte de espeto com partes de manequins empalhados na qual usamos para resolver o enigma. Esse local ele é bem peculiar, porque teria um lugar desse naipe no internato católico, ou é cedo demais para chamar as feiras desse lugar de corruptas ou psicopatas. O caminho é bem longo, cheio de quebra-cabeças e encontros com a freira, mas após pegar um item que se trata de uma cabeça de uma santa, nós retornamos a uma área mais aberta e chuvosa, onde colocamos a parte que faltava na estátua, em que ao fazer isso, misteriosamente um buraco aparece logo atrás da protagonista. E aqui temos o final do jogo, que eu creio que seja o final canônico, na qual eu explicarei agora, porque pode ser bem confuso. Antes de entrar no buraco, a gente pega uma carta que aparenta ter sido escrita pela própria McDonald. Nela, podemos ver que a nossa protagonista é muito ligada à Igreja Católica, e que queria que a sua filha também trilhasse por esse caminho, mas Jenny não quis. Com isso, a sua mãe teria que fazer esse trabalho de disciplinar sua própria filha, mas acabou não conseguindo por mais que tentasse ao máximo, pois ela não queria ser ríspida ou maldosa com a Jenny, só para ela aceitar Deus em sua vida. Afinal, uma mãe não teria essa capacidade de machucar e oprimir seus filhos, e a simples ideia de fazer isso mexia muito com ela internamente. Foi então que McDonald, sabendo que não conseguiria fazer isso, decidiu enviar sua filha para o internato católico, que também era uma escola. Lá, a sua filha estaria sob os cuidados das freiras e receberia toda a disciplina que precisava. Entretanto, mesmo assim, a pequena Jenny já estava sofrendo com essa mudança súbita em sua vida, pois imagina, ela estava em um lugar que não conhecia, longe dos seus amigos, da sua casa e da sua mãe, do nada, só para ser convertida contra sua vontade, não levando em consideração se ela realmente queria isso mesmo para si própria. Neste internato, Jenny continuava não tendo tanto interesse assim pela fé, ou encontrava dificuldades em se adaptar a essa nova vida. Então, uma das alternativas que tiveram para fazer a pequena Jenny acreditar na fé foi através do medo e da dor. E quem faria esse papel de causar tudo isso numa criança seria a mãe Apolônia. Afinal de contas, como dito na nota encontrada dentro do caixão, Deus opera através das ações dos fiéis, e o medo é o caminho tão claro de justiça quanto qualquer outra coisa. E o final disso tudo? Bom, com todo esse tipo de abuso, sofrimento e opressão, a filha de McDonald, que já estava num estado crítico depois de tudo que experienciou, desinstalou o app da vida. E agora, a verdade estava mais escancarada do que nunca. Não pela revelação, mas por vivenciar tudo de novo. McDonald já sabia de tudo isso e estava se sentindo muito culpada. Sua filha havia tirado a própria vida por conta da fé cega que a sua mãe tinha, de querer forçar a Jenny a seguir o mesmo caminho que ela. A sua culpa interna a corroía por dentro todos os dias. E podemos ver isso no início do jogo, já que ela não superou a sua perda, vendo o quão abandonado está o quarto de sua filha, onde restou apenas o boneco para se lembrar dela. Até que enfim, chegou o momento de dar um basta em tudo isso.
reviveu seu inferno pessoal pela última vez no internato católico, que se encontrava abandonado, ocasionado provavelmente pelo escândalo que a morte de Jenny causou. E como forma de encontrar perdão pelo que fez, imaginou tudo até então, desde a freira que a perseguia incansavelmente, como também fez com a sua filha, as armadilhas que representavam obstáculos ou tentativas falhas de Jenny, em que ao ser pega, era punida de forma desumana por Apolônia, até chegar na área final do jogo, onde McDonald entrou dentro do caixão e se enterrou viva, e assim, indo de base e virando item de lore. Na real, esse é um dos vários finais que o jogo Não Massacre possui, cada uma cheia de simbolismo para a nossa interpretação, já que esse jogo é bem vago e tudo que temos para nos salientar no possível enredo dele são os detalhes que percebemos e os documentos que encontramos. Nesse primeiro final do caixão, descobrimos que McDonald queria que a sua filha seguisse os mesmos ensinamentos que ela, mas encontrava dificuldade em disciplinar sua filha. E como não tinha coragem de ser ríspida com ela para reeducá-la, preferiu enviar Jenny ao internato que funcionava como uma escola católica. E o desfecho você já sabe no que deu, né? Não preciso repetir de novo. Neste final, McDonald se sente muito culpado ao descobrir os horrores que a mãe Apolônia fez com a sua filha. E como forma de encontrar perdão pelos seus atos, se enfiou dentro do caixão, onde ficaria presa até ir de base. Mas se engane que eu vou deixar esse final acabar assim, eu quero salientar mais alguns pontos que podem fazer esse final ser canônico e de a freira na verdade se tratar de uma alucinação. Então vamos por partes. No início do jogo, ela já nos mostra que há algo de errado acontecendo, pois no corredor da casa podemos ver um quarto abandonado com um boneco que originalmente era da nossa filha, e está falecida há um bom tempo, mostrando que possivelmente o protagonista não superou o luto. Logo, pegamos uma carta um tanto quanto peculiar pedindo para que a gente vá até o internato, pois Jenny precisava da nossa ajuda, e que as freiras não estavam conseguindo dar conta. Só que é aí que mora o problema, pois essa carta que recebemos ela é meio desconexa com a realidade e a ordem cronológica dos fatos. Já faz muito tempo que a nossa filha Jenny está morta e o internato sequer está funcionando, e não há mais ninguém trabalhando lá. Mas mesmo assim, recebemos uma carta de alguém que sequer está lá para nos receber. Então o que dá para captar aqui é que essa carta ela se trata de um fruto de uma alucinação, uma forma de incentivar McDonald a ir ao antigo internato, o lugar que causou a ruína na sua vida, como se fosse um ato final a ser cumprido. Durante o caminho até lá, a nossa protagonista alucina vendo uma figura negra que parece ciente da nossa presença, como se fosse a representação da obsessão da mãe Apolônia. Já dentro do internato, vemos que o local está completamente vazio e abandonado, como se tivesse sido esquecido, e as únicas coisas presentes é a McDonald, a freira e alguns acontecimentos estranhos que podemos presenciar. A aparência da freira é algo simbólico. Essa assassina aparece depois que lemos o diário de Jenny, que contava sobre a Santa Lúcia. E olhem só, a freira e a Lúcia têm algo em comum. Ambas possuem os olhos arrancados. Tudo dá a entender que o cérebro de McDonald criou uma figura baseada no bilhete que sua filha escreveu, na qual descrevia a história da Santa Lúcia, a mulher que sacrificou seus olhos e vida como demonstração de fé. Só que dessa vez, ela surgiu como uma alucinação de aparência distorcida daquilo que foi escrito por Jenny. Agora, ela veio como uma freira com sede de matança, para confrontar McDonald e fazê-la sofrer por suas ações. Existe um detalhe um tanto quanto interessante. Se você prestar bem atenção, poderá ouvir a voz da freira. E sua voz é bem fina, parecendo muito a de uma criança. Eu achei isso um detalhe bem da hora, dando a entender que a freira na qual McDonald alucinou representa uma espécie de vingança da sua filha. Também existe um ponto que eu encontrei enquanto eu jogava. Se você já passou pelo duto de ar, provavelmente já deve ter se deparado com essa mensagem aqui, que em português significa o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Isso se trata de um tapa na cara da protagonista, pois fala justamente sobre as ações que causaram o fim trágico na vida de Jenny. Orgulhosa demais em achar que sabia o que era melhor para sua filha, sem ao menos perguntar para sua pequena o que ela sentia com tudo isso, se ela realmente queria seguir por esse caminho. E então, a tragédia veio, precedendo a queda, que foi o suicídio de Jenny, que não aguentava mais passar por tudo isso. E
Cara, novamente, eu não botava fé que a história desse jogo era tão pesada. Durante o jogo, somos perseguidos pela freira, como se fossem encontros da mãe Apolônia com a Jenny. Só que agora, sentimos isso na pele, enquanto passamos por armadilhas que foram criadas para punir nossas fugas, representando as tentativas falhas da filha da protagonista em fugir da mãe Apolônia. E então, chega no momento em que McDonnell procura perdão por suas ações, culminando nela se enterrando viva, após reviver todo o trauma do passado de novo. Existe um final em que acabamos ficando entalados dentro do duto de ar. Sim, existe um final com essa premissa, e no bom sentido, viu? Por conta de estarmos presos em um lugar bem apertadinho e fechado, nossa protagonista acaba ficando sem ar e sofrendo vários efeitos por conta disso. No decorrer do tempo, ela vai ficando tonta e com a visão turva, até que ela alucina com um pequeno Little Man que vem correndo rapidão em sua direção, como se estivesse com um foguete no rabo. E esse final aqui ele é bem simbólico, viu, pelo que eu entendi. Na verdade, tanto esse Little Manzinho do duto de ar quanto ao que vemos correndo no início do jogo se trata de uma representação da nossa filha. No início, podemos vê-la fugindo da gente, como se fosse para representá-la fugindo da freira que sempre a perseguia para maltratá-la. Outra aparição é quando saímos de um duto e vamos pegar um pedaço de manequim faltando em uma sala fechada, onde novamente esse Little Man aparece correndo para longe. Já o Little Man do duto, como a nossa protagonista estava sendo sufocada e perdendo a consciência, antes de ir dessa para uma melhor, ela acaba alucinando com a figura pequena e brilhante vindo resgatá-la, como se fosse uma forma desesperada por perdão pelo que fez, e que sua filha a perdoaria e viria ajudá-la a sair dessa situação. Mas infelizmente, McDonnell acaba indo de base. Neste final, a protagonista acaba caindo em uma armadilha e ficando presa em um buraco. Fica assim por alguns segundos nesse desespero para subir de volta, até que a freira aparece no topo e fica nos encarando por um tempo. Depois de uma eternidade, uma cena bizarra ocorre. A freira começa a vomitar suco de groselha corrosivo na nossa protagonista, a eliminando aos poucos numa das cenas mais agoniantes do jogo. Essa cena eu não consegui interpretar de uma outra forma, a não ser que esse final represente uma possível falha na busca por sua filha Jenny. McDonnell acaba ficando presa, seja em um buraco real mesmo ou algo que representasse uma prisão para ela, onde esse suco de groselha corrosivo significa duas coisas. Uma, o desespero e a agonia em estar presa em uma armadilha que a mataria aos poucos, em que ela não tinha mais por onde fugir e deveria aceitar esse destino cruel. Segundo, para representar a eterna culpa e agonia por ter sido uma das causadoras da morte da sua filha, e as memórias horríveis de não ter dado ouvidos a ela e impedir esse trágico fim iria corroer por dentro como uma lembrança infeliz, até o final da sua vida. E para finalizar, ainda tem o último final. Neste daqui, tudo é simbólico. Quando chegamos numa sala específica, nos deparamos com uma freira pequena aprisionada numa caixa. Ela não nos ataca, apenas fica chorando, e logo ao lado há o boneco da nossa filha enforcado. E pelo visto, eu não vou precisar me delongar muito, né? Pois a essa altura você já deve ter entendido o que esse cenário significa, não é? Aqui é uma clara referência à história do jogo que eu contei até então. A nossa filha encontrava dificuldades em seguir esse caminho da fé. E juntando ao fato de que era constantemente humilhada e torturada pela mãe Apolônia, o internato católico era como se fosse uma prisão cruel para a Jenny, que ao invés de aceitar as diferenças de crenças e relevar o fato da filha de McDonnell não ter tanta fé assim, Apolônia obrigou a pequena garota a seguir esse caminho de fé na base do medo e violência. E que agora, tudo isso foi representado numa pequena freira chorando em uma prisão, mostrando que esse sofrimento todo ocasionou no fim trágico que foi tirar sua própria vida. Nosso objetivo aqui é jogar gasolina na gaiola em que a freira versão anã está e incendiá-la, para assim libertá-la desse sofrimento. Então, somos perdoados por nossos atos e o caminho se abre para a nossa liberdade. Essa libertação pode significar a superação de McDonnell em aceitar a culpa que não era inteiramente sua. Ela apenas acreditava que a escola católica seria o melhor para sua filha, mas infelizmente fizeram coisas ruins com ela. E, bom, esse foi o vídeo, galera. E novamente, desculpe a demora para postar vídeos. Sabe como é que é, né? Vida de figurante. Mas a parte boa é que eu fui entrar de férias, então eu vou poder dar mais atenção pro canal. E, tipo, eu não sou de pedir muito para não encher o saco, mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para dar aquela força. E para você que não gostou do vídeo, bom, deixa o seu like mesmo assim e se inscreva no canal para dar aquela força também. E beleza, eu vou ficando por aqui, nos vemos da próxima vez, se nenhuma maracutaia acontecer, é claro.
Bom, é isso. Bebam água aí. Fui.